Pessoal, um juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Ribeirão Preto concedeu uma medida protetiva em favor de uma mulher assediada por um vizinho. Vamos entender essa decisão agora. Eu converso com o advogado condominial, o Luiz Fernando Maldonado. Doutor, obrigado pela presença do senhor. É uma decisão nova essa desse juiz aqui em Ribeirão Preto, já que trata-se de uma relação, né, de um crime que envolve regras, por exemplo, dentro de um condomínio. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Silmara. É um prazer. Obrigado por me receber. Esse assunto realmente, assim, como eu costumo dizer, os condomínios, eles são uma microsociedade. Então, tudo que acontece na sociedade, em geral, pode vir a acontecer no condomínio, de maneira um pouco micro, né? É uma sociedade um pouco menor, mas é uma sociedade. E o assédio de um vizinho a uma vizinha está sujeito a acontecer, infelizmente. E isso num primeiro momento, logicamente, é um crime, está previsto no Código Penal. E então a moradora que se sente assediada, como foi o caso dessa decisão que houve aqui em Ribeirão Preto, ela deve acionar a polícia, fazer o boletim de ocorrência, se possível até conseguir uma ordem de restrição de distanciamento, né? De modo que esse seu assediador, ele seja obrigado a se manter uma distância mínima, geralmente em torno de 100 metros. Nesse caso específico, nós estamos comentando, foi dada a ordem pelo juiz de restrição de distanciamento, e esse morador, embora ele seja morador do condomínio, ele passou a não poder mais frequentar o condomínio, já que ele tem que ficar 100 metros dela. Então ela tem o direito de permanecer no condomínio, que é onde ela mora. Ele também morava lá, mas com a ordem ele passou a não poder mais frequentar o condomínio, não pelo condomínio em si, mas pela ordem judicial de observar o distanciamento mínimo de 100 metros da vítima. É o tipo de situação, doutor, que, por exemplo, nesse caso, mesmo nós tendo, por exemplo, regras internas ali, existem regras e leis a serem cumpridas numa outra esfera, né? Que algo que não compete, por exemplo, ao condomínio, mas que deve ser tratado numa esfera judicial? Exatamente. As leis, elas continuam vigendo normalmente, elas não deixam de ter vigência dentro do condomínio, né? Embora o condomínio tenha suas regras internas, as leis também prevalecem lá dentro. E há assuntos que fogem da competência da atribuição do condomínio. O síndico, ele é uma autoridade dentro do condomínio para manter a ordem? Sim, mas uma situação dessa é um crime, e crime é competência da polícia. O síndico não tem nem condições, nem habilitação, nem autorização da justiça para combater crime. O que um síndico pode fazer nesse caso é, se a vítima comunicar o que ela vem passando com esse vizinho, o condomínio ele pode tentar auxiliá-la, dando algum tipo de suporte, até que ela consiga resolver isso de uma forma amigável ou até mesmo através da justiça. Então, o que ela pode fazer? Avise o síndico, a administração do condomínio, para que o condomínio, de repente, instale uma câmera no corredor onde fica o apartamento dela, que isso vai ajudar a inibir. Que ela circule também em lugares do condomínio onde tem câmeras, evite ficar em lugares onde não existam câmeras do condomínio, porque as câmeras vão ser sempre um fator inibidor desse assediador, do agressor também. Então, a existência das câmeras dentro de condomínios, e isso é uma crescente, os condomínios hoje têm câmera em diversos lugares, auxilia bastante nessa inibição. E esse sistema de vigilância do condomínio pode vir a servir de prova para ela até mesmo lá fora, perante a justiça, perante o delegado, na hora da tramitação do boletim de ocorrência, que pode virar um inquérito policial. E dentro do condomínio, o condomínio dando esse suporte e tendo provas da efetiva ocorrência ali, o condomínio pode até chegar até esse morador, apresentar para ele a situação e acertar com ele ali que não se repita aquilo dentro do condomínio. Que isso às vezes causa até um constrangimento para ele, de forma que ele realmente se sinta envergonhado e não faça mais. Já tive uma situação... perdão. Não, pode completar, doutor. Vou citar um exemplo que eu tive há um tempo atrás, muito interessante, e que não chegou à necessidade de envolver polícia, conseguiu resolver dentro do condomínio. A moradora, ela passou a ser sediada pelo interfone por um vizinho, ela não sabia, né, até então quem era, mas esse vizinho descobriu o apartamento dela, passou a interfonar.
Ela, junto com o condomínio, começaram a gravar, a fazer as gravações do interfone e colocaram um identificador de chamada que passou a identificar qual era o apartamento que estava ligando para ela. Olha só. Com isso, forneceu todas as provas, que inclusive serviriam na justiça, mas foi o suficiente para o condomínio chegar, colocar o morador na parede e falar para ele que isso não poderia mais acontecer. Isso não voltou a acontecer e em poucas semanas ele acabou mudando de lá. Isso que eu ia comentar com o senhor para a gente já ir finalizando, doutor. Nós sabemos que dentro de um condomínio, né, o bom senso deve prevalecer, como em qualquer outra relação, em grupos, na coletividade. Mas muitas vezes não acontece, mesmo com as regras internas discutidas e aprovadas em assembleia, muitas vezes não acontece. O condomínio, por si só, mesmo que a vítima... esse caso que nós iniciamos o bate-papo foi um caso de assédio sexual, né, doutor? Algo muito grave, que chegou na esfera policial. Mas no caso da vítima, às vezes, não se posicionar, o condomínio pode, por exemplo, provocar uma assembleia, discutir em conjunto com os condôminos ali uma decisão mais severa, um problema de comportamento dentro desse local? Esse tipo de situação envolve muito o interesse da vítima. Até mesmo a polícia não consegue fazer muita coisa se a vítima não se manifestar. Porque é aquela situação, se a vítima não está se manifestando, contrário, ela está aceitando. E aí quem é um terceiro para intervir, se ela teoricamente está aceitando? Então, no caso essa situação que a gente está comentando, desse caso que houve agora recente em Ribeirão. Se ela não tivesse reclamado, porque no caso dela especificamente houve até contato físico, mas se ela não tivesse reclamado, a interpretação que se tem é que ela é conivente, que ela está aceitando, né? Então, como que um terceiro vai intervir numa suposta relação consensual entre eles, né? Então aí fica difícil. Então a vítima precisa se manifestar para poder intervir. Porém, se o condomínio percebe que a vítima está incomodada, é uma moradora que está incomodada, mas ela está constrangida de falar alguma coisa, o condomínio deve tentar se aproximar dela para tentar dar um conforto para que ela se abra. Passar uma segurança, olha, fique tranquila, se abra conosco que a gente vai te ajudar. Aí o condomínio, mas isso vai muito de sensibilidade do síndico, dele perceber que isso está acontecendo. Doutor, uma última pergunta aqui que é muito interessante porque é atual. Muitos condomínios hoje, eles estão com um sistema digital, né? Com programas que, por exemplo, para um prestador de serviço, um visitante ter acesso a esses condomínios, esses sistemas dos condomínios, eles têm a ficha. Por exemplo, um prestador que coloca um CPF, se ele é procurado por algo, é um foragido da polícia, ou, por exemplo, ele é procurado por não pagar pensão, né? O condomínio consegue ter acesso a essas informações. O condomínio é obrigado a manifestar essa informação à polícia ou ao morador ou não? Sim, tem alguns sistemas que fazem esse tipo de informação. Se tiver um mandado de prisão expedido, e até mesmo coisas mais leves, vamos assim dizer, como uma pensão alimentícia. Alguns sistemas acusam, né? Nesse tipo de situação, o que as portarias costumam ser orientadas a fazer é ligar para a polícia ir até o condomínio. A pessoa não vai ser impedida de entrar, até para não causar um constrangimento. Mas ela entrando, imediatamente a portaria liga para a polícia vai até o local e se tiver algum mandado de prisão pendente, pode ser preso. Eu já vi acontecer. Doutor Luiz Fernando, muito obrigada, viu, pelo bate-papo. Volte sempre, muito informativo e eu agradeço. Um grande abraço ao senhor. Obrigado, um abraço, foi um prazer. Até mais.